Você sabia que o continente americano é um dos maiores produtores e consumidores de drogas ilícitas no mundo? Sim, é verdade. E é por essa razão que esse debate é muito importante de ser levantado entre os países americanos, tendo em vista os impactos que o tráfico de drogas possui na segurança pública de cada um desses países. Mas antes de começarmos, queremos saber: você sabe o que são as drogas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, drogas são qualquer agente químico que altera o processo químico ou psicológico de um organismo. Esse conceito, então, pode incluir tanto drogas lícitas, como remédios, medicamentos, cigarro e álcool, quanto substâncias narcóticas, como a maconha, a cocaína e o LSD. Essas últimas são consideradas drogas ilícitas, pois seu uso é visto como uma ameaça considerável tanto à saúde quanto à segurança pública. Para a saúde, são consideradas uma ameaça, pois apresentam uma forte tendência ao vício e consequências sérias à saúde mental e física dos usuários. E para a segurança pública, porque o mercado de drogas internacional se intensificou durante o século XX, interligado a várias outras atividades ilegais, como a corrupção dentro do governo, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e até mesmo o fortalecimento de milícias urbanas. Atualmente, o principal fórum de discussão sobre a pauta da guerra às drogas na América é a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela foi fundada oficialmente em 1948, com o propósito de auxiliar o continente americano a alcançar as metas estipuladas pela Carta das Nações Unidas, como a manutenção da paz, a consolidação da democracia e o desenvolvimento político e econômico e a erradicação da pobreza. A OEA possui várias comissões específicas, como é o caso da Comissão Interamericana de Controle de Abuso de Drogas, para a discussão da pauta das drogas no continente. Essa comissão assumiu em 1996 o programa denominado Estratégia Antidrogas, que buscava atender às demandas dos Estados americanos a fim de partilhar responsabilidades entre os países produtores e consumidores. Foi graças à estratégia que o México estimulou a adoção do mecanismo de avaliação multilateral em 1999, numa tentativa de monitorar os esforços em relação ao tráfico e ao consumo de drogas por todos os países da OEA. Você sabe como se iniciou a política de guerra às drogas na América? Era de vital importância para os Estados Unidos da América criar um consenso interno contra as drogas, pois a sua projeção política e econômica precisava que o governo unisse a população contra um inimigo comum. Essa política iniciou-se nas décadas de 1960 e 1970, por meio da iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que declarou que as drogas eram uma ameaça para a sociedade norte-americana e, por causa disso, deveriam ser combatidas. Dessa forma, os Estados Unidos dividiram o mundo entre países produtores e países consumidores de narcóticos, o que serviu como uma forma de se isentar da problemática das drogas, autodeclarando-se vítima. Nas décadas de 1980 e 1990, a política externa estadunidense antidrogas teve um forte caráter securitário e militarizado, de tal forma que os Estados Unidos consideravam que qualquer estado latino-americano que tivesse plantações de narcóticos era um inimigo a ser enfrentado. Assim, foi criado o conceito de narcoterrorismo, que foi utilizado para designar movimentos guerrilheiros que fazem uso do tráfico de drogas para se financiar. Dois exemplos de grupos paramilitares que foram associados ao financiamento através do tráfico de narcóticos são as Forças Armadas Revolucionárias, FARC, na Colômbia, e o Sendero Luminoso, no Peru. Essa associação do tráfico de narcóticos a milícias serviu como justificativa para que o governo dos Estados Unidos da América continuasse pressionando os governos dos estados latino-americanos para incorporarem leis de exceção e medidas repressivas em seus territórios nacionais. Essas leis e medidas acontecem quando os estados estão diante de fenômenos anormais, como ataques efetivos por forças estrangeiras, a ameaça à democracia ou um estado de calamidade pública,
como, por exemplo, a pandemia do novo coronavírus, que geram uma ameaça à própria existência do Estado, que é induzido a abandonar as suas diretrizes normais para implementar medidas específicas. Com o advento da globalização e suas consequentes transformações tecnológicas que revolucionaram diversas áreas, como a comunicação e o transporte de pessoas e mercadorias através do mundo, o narcotráfico se institucionalizou e se tornou um dos principais impulsionadores da violência e da corrupção nas sociedades contemporâneas. Os cartéis que se formam dentro dos países significam uma força paralela ao governo formal, construindo suas próprias organizações sociais e econômicas, muitas vezes criando centros políticos e espaços de dominância divergentes a de seu governo, dificultando as próprias ações de intervenção e combate. Além disso, esses grupos constroem e comandam os fluxos dinâmicos e complexos do narcotráfico no mundo. Assim, o tráfico de drogas ilegais, tais como a maconha, a cocaína, a heroína e os sintéticos, como o MDMA e o LSD, se expandiram e alcançaram o patamar de segundo negócio mais rentável do mundo, atrás somente do comércio de armas, e movimenta cerca de 500 bilhões de dólares por ano. O problema da produção de drogas ilícitas na América Latina, desde os anos 1980, tem como grande enfoque os países andinos, mais especificamente a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Nessa década, a Bolívia e o Peru eram protagonistas nessa questão e produziam grandes quantidades de coca, enquanto que a Colômbia tinha maior importância na fabricação da cocaína, ou seja, no processo de transformação dessa substância. No entanto, com a propagação das políticas antidrogas estadunidenses do então presidente Ronald Reagan e dos presidentes seguintes, que estabeleciam uma maior preocupação com os países latino-americanos e os tinha como grandes ameaças, as produções peruana e boliviana dessa substância foram reduzidas. Com a queda da relevância desses estados na produção de drogas, foi possível que a Colômbia aumentasse consideravelmente a sua participação no mercado mundial de drogas. Já nos anos 2000, as plantações colombianas de coca eram responsáveis por 90% de todo o cultivo mundial dessa planta, tendo um rendimento médio por volta de 900 milhões de dólares por ano. A maconha, ainda que renda menos, também tem um retorno de cerca de 250 milhões de dólares por ano. Outro estado latino-americano com grande influência na questão do narcotráfico intercontinental é o México, que tem enfoque no mercado norte-americano de maconha, opiáceos e cocaína, e é considerado uma importante rota de trânsito terrestre das drogas sul-americanas para dentro do território estadunidense. Seu papel em relação à cocaína é pequeno quando comparado ao Peru, à Bolívia e à Colômbia, mas sua participação no tráfico dessa substância se dá principalmente no monopólio que tem sobre o abastecimento dos Estados Unidos da América, o que levou seus atuais 16 cartéis a se tornarem as organizações criminosas mais poderosas da América Latina. Em 2006, os cartéis mexicanos controlavam cerca de 90% de toda a cocaína contrabandeada em território americano e produziam grandes quantidades de heroína, drogas sintéticas e maconhas com o objetivo de exportação para os Estados Unidos da América. O tráfico de drogas pela América é uma dificuldade regional compartilhada entre os diferentes países. Tendo isso em vista, em 2018 foi aprovado pelo Senado brasileiro a participação de uma ação conjunta composta com equipes de investigação sobre o narcotráfico pelos países do Mercosul, sendo eles Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Apesar da realização de tratados regionais, como o Acordo do Mercosul sobre combate a drogas, há brechas e dificuldades em harmonizar as políticas de cada país, pois não há uma união das políticas domésticas e externas, em comum tanto de prevenção quanto de combate, ao mesmo tempo em que os países destinam uma parte da verba nacional para o combate. A circulação de drogas ilícitas também deve ser considerada como um importante fator no controle e combate,
tendo em vista que o transporte ocorre através de vias aéreas, marítimas e terrestres, sendo esses dois últimos mais frequentes. A hidrovia Paraguai-Paraná possui um papel central no escoamento de drogas, além dos portos de Buenos Aires, na Argentina, e de Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, apresentarem um local fundamental na passagem de traficantes e drogas ilícitas, devido ao seu acesso ao Oceano Atlântico e o Rio Prata, via fluvial que permite navegar para o norte da América do Sul, assim como para o seu interior. Uma das questões importantes debatida internacionalmente é qual a melhor estratégia para solucionar o tráfico de drogas. Esse debate divide os estados entre aqueles que defendem que os responsáveis pela perpetuação do tráfico de drogas são aqueles que possuem maior produção ilegal em seu território, e aqueles que argumentam que a responsabilidade recai sobre os países que mais as consomem. Acontece, por parte dos países consumidores, uma constante pressão sobre os estados fornecedores, depositando a origem do problema nos governos que encontram dificuldade em controlar as atividades que ocorrem dentro de seus territórios. A corrupção e o suborno dos agentes estatais não pode ser colocada de lado ao debater a ineficiência do Estado, sendo necessária maior rigidez e investigação sobre o envolvimento público com esses grupos ilegais. O narcotráfico e suas consequências não são atrelados somente aos principais fornecedores de drogas ilegais, mas também aos consumidores, que são responsáveis pelo financiamento de suas produções. Segundo o relatório anual do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, sobre o uso de drogas ao redor do mundo, cerca de 2% da população estadunidense, ou seja, 5,9 milhões de estadunidenses, fizeram uso da cocaína em 2017. Neste contexto, a partir das décadas de 1960 e 1970, os Estados Unidos da América foram palco de um aumento significativo do uso de drogas ilícitas e o problema da entrada de drogas no país ainda persiste. Esse país se caracteriza como o maior e mais acessível mercado consumidor de narcóticos do mundo, o que, por sua vez, fomenta o narcotráfico na América Latina. Além dos Estados Unidos, outros países como o Brasil, a Argentina e o Chile também são grandes consumidores de drogas ilícitas e fazem parte do narcotráfico. O Brasil é caracterizado como sendo o maior consumidor de cocaína e crack da América do Sul, com cerca de 1,5 milhões de usuários, e o segundo maior do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. No Brasil, essas substâncias comumente têm por origem países como a Bolívia, o Peru e a Colômbia, sendo o Brasil um dos principais países de trânsito para narcóticos sul-americanos com destino à Europa, por exemplo. Na Argentina e no Chile, o consumo de cocaína também é preocupante. No primeiro país, 1,5% da população aderiu ao uso da cocaína em 2017, enquanto que, em terras chilenas, esse número chegou a 1,1%. Considerando o fluxo intenso de drogas pelo sistema internacional e as diferentes realidades previamente apresentadas entre nações fornecedoras e consumidoras de drogas ilícitas, é possível discernir o caráter e as responsabilidades dos governos em combater o narcotráfico. Diversas políticas e competências por parte dos estados devem ser assumidas para minimizar não apenas o tráfico internacional de drogas, mas também seus efeitos sobre a comunidade global. Você acha que uma resposta militarizada é uma boa solução para os desafios da segurança pública da América em razão do tráfico de drogas? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo.